Tá legal? Vamos começar a nossa aula de neurofisiologia da visão. E essa é uma área interessantíssima, porque a gente traduz ondas eletromagnéticas, quer dizer, que é a luz, né, em alguma coisa que o neurônio consegue entender. E nessa hora nós vamos mostrar como é que isso efetivamente se transforma em mudanças de potenciais transmembrana e etc. Mas vocês vão ver que tem muito mais para a interpretação da visão do que simplesmente o transdutor, né, aquilo que transforma o estímulo em alguma informação neural. Aqui tem todos os itens que nós vamos abordar nessa aula. Depois vocês dão uma congelada na imagem aqui e podem ler um por um deles, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora para a gente poupar tempo. Seguindo em frente, então, basicamente nós vamos fazer mais do que só uma interpretação da imagem. Eu vou falar primeiro como é que a gente consegue enxergar o que é, como é que a gente faz a transição, mas depois eu vou mais para a parte de como é que você interpreta essa imagem, como é que você codifica, como é que você cria uma representação cortical dela. E, obviamente, esse negócio vai ter associações até mesmo com outras áreas do cérebro que tem a ver com interpretações de emoções e outras coisas, né? Então, por exemplo, nessa hora aí, não é que eu consiga enxergar a palma e protuberâncias, né, 5 protuberâncias que eu chamo de mão. Não, eu consigo identificar muito claramente que tem a mão de uma mãe aqui, né? E uma mão de uma criança, né, ou do filho dela. E eu estou chutando que é filho, mas é uma mão de uma mulher adulta e de uma criança. E não só isso, mas quase que me faz lembrar aquele dedo de Deus, né, de Michelangelo na Capela Sistina, onde é que parece que a mãe está passando a vida para a criança. Eu tenho um monte de emoções que vêm aí. E as cores e etc. também são importantes nesse sentido. Em última instância, eu não vou me ater nesse slide, mas eu vou falar sobre como é que nós, do igual eu fiz para todos os outros sistemas sensoriais, como é que eu transformo um estímulo físico do mundo que me cerca em um estímulo que o neurônio consegue, que a biologia consegue entender, ou seja, um potencial transmembrana. Mas vocês vão ver que no caso da visão tem alguns fatores que são bem mais complicados do que isso. Eu tenho que o movimento que eu faço do globo ocular, o jeito que eu faço para poder fazer coisas entrarem em foco, a quantidade de luz que eu deixo entrar na retina, tem um monte de fatores que são importantíssimos para o processamento ou para a compreensão de uma imagem, né? E eu vou tentar abordar caso por caso deles. Então vamos lá. Então nós vamos começar, obviamente, igual eu comecei com todos os outros sistemas sensoriais, o que é que nós estamos interpretando do mundo que me cerca. Então, no caso do som, era uma onda de pressão sonora. No caso do sistema somatosensório, era uma pressão no corpúsculo de Pacini. No caso de sensores de temperatura, era quente ou frio. Mas no caso da luz, né? No caso do sistema visual, é a luz. O que é a luz, essencialmente? Olha, a luz ela é uma onda eletromagnética, ou seja, é algo que converte campos elétricos em campos magnéticos, elétricos em magnéticos, e ela pode se propagar no vácuo, né? Então, assim, é como se eu tivesse um campo elétrico que se forma num eixo, aí quando esse campo elétrico começa a distribuir, ele começa a se transformar num campo magnético que vai no outro eixo. Então ele faz uma coisa assim, ó. E essa onda de propagação, ela se propaga ao longo do vácuo. Dependendo da frequência da onda de propagação e etc., ela vai ter características de conseguir carregar mais energia, menos energia e o que nós entendemos como croma, como cores diferentes. Ou seja, o que nós chamamos de branco, ela é na verdade uma mistura de várias frequências da onda das várias ondas com frequências diferentes de ondas eletromagnéticas. Então, obviamente, se eu conseguir enxergar isso aqui, não como alguma coisa que tem tons de cinza, mas alguma coisa que está rosa aqui e azul aqui, é óbvio que eu tenho receptores especializados para componentes diferentes dessas ondas eletromagnéticas, né? Então, assim, de uma forma muito geral, o espectro que nós chamamos de espectro visível de ondas eletromagnéticas, ela vai do vermelho até o azul. Tem coisas acima e abaixo disso? Tem. Coisas abaixo disso, raio-x, por exemplo, e radiação gama, são coisas que estão em termos de comprimento de onda abaixo dessa região do violeta. Ou seja, são ultravioletas, né? A gente fala ultra porque em termos de o que é em comprimento de onda menor é em frequência maior, né? Já que a velocidade da luz é constante, né? Eu vou mostrar essa relação. Mas tem coisas maiores que isso? Tem coisas acima, né? Ou seja, comprimentos de onda maiores do que o vermelho, a gente chama de infravermelho em termos de frequência. E aqui eu tenho coisas do tipo micro-ondas, onda de rádio, ou seja, 150 MHz, isso aqui está da ordem de
assim, dezenas, né, de gigahertz, mas isso aqui tá, onda de rádio tem desde AM de kilohertz até FM de megahertz, e são ondas eletromagnéticas, mas elas estão fora do espaço visível, então eu não consigo ver, né, uma onda de rádio tocando Chitãozinho, Chororó, propaganda. O que eu vejo é um pedaço muito estreito desse espectro, né, de ondas eletromagnéticas. E aqui dá para você ver esse espectro legalzinho, né? Algumas vezes você vai ver ele representado em termos de comprimento de onda, outras vezes você vai ver ele representado em termos de frequência, né? E esse tem uma relação entre qual frequência. Vou dar um exemplo. Se eu botasse um termômetro, então imagine que eu botasse um termômetro aqui, um termômetro aqui, um termômetro aqui. Na verdade, Newton chegou a fazer isso. Ele botou termômetros e fez medições em vários lugares. Se você olhar para essas temperaturas, você vai ver que o vermelho esquenta mais, coisas desse tipo. E ele esquenta mais porque existe uma relação entre a energia que é inversamente proporcional ao comprimento de onda ou diretamente proporcional à frequência, né? Porque lambda é igual a 1 sobre F, né? Desculpa, 1 não, C, né? A velocidade da luz sobre F. Então ela é inversamente proporcional a isso. Então aí você vai ver que a energia do vermelho, ele acaba dando mais energia para o sistema. Eu tenho mais energia contido nessas coisas que tem comprimento de ondas menores e frequências maiores. Do mesmo jeito que eu tenho menos energia em coisas de comprimento de ondas menores. Em última instância, se eu colocasse um termômetro fora do espectro visível, ele esquentaria também, não tenha dúvida nenhuma. Ou seja, se eu colocasse alguma coisa no infravermelho e eu jogasse energia, né, e eu colocasse um termômetro, esse termômetro esquentaria. Newton acabou mostrando isso. E aonde que isso é importante para nós da biologia? Se essa energia ela é necessária, se ela tem que gatilhar algum processo bioquímico, algum processo que tem a ver com a química da vida, ou gatilhar alguma reação, é dessa energia aqui que efetivamente vai vir a energia para poder iniciar essa reação. Então, esse tipo de relações de energia são importantes. São importantes para poder iniciar alguma coisa. Depois nós vamos explicar exatamente como é que esse processo vai ser feito. Mas é importante você saber que tem essa relação de energia, mas vai ter... Se essa energia, por exemplo, se uma energia em um determinado ponto, então vamos supor que esse determinado ponto aqui, a energia é suficiente para iniciar a reação, por que é que energias maiores do que essa não seriam suficientes para iniciar a reação? Vocês vão ver que tem a ver também com uma ressonância, né, entre a molécula que está recebendo energia e a frequência de onda que está aparecendo. Beleza. Então a luz é isso, é uma onda eletromagnética e o que nós entendemos como luz visível é um pedacinho muito pequeno desse espectro eletromagnético, né? Vamos falar sobre o olho agora. O olho, ele tem uma membrana transparente aqui, né, que a gente chama de córnea. Ele tem um sistema que permite se abrir e fechar, deixando entrar mais ou menos luz, que a gente chama de pupila. Nós vamos falar como é que ele funciona. Ele tem um jogo de lentes, né, que a gente chama de cristalino, mas a unidade receptora está aqui, ó. É na retina aqui atrás que tem a unidade receptora. Quando você olha a pupila e fala que ela está preta, na verdade, entenda bem, ela não está preta, é só que não tem luz aqui dentro, então você está olhando para uma câmara escura. Mas se você jogar a luz aqui dentro, ela vai ficar bem vermelha, para dizer a verdade, por causa do sangue que está aqui no fundo. As células receptoras são todas espalhadas aqui no fundo aqui, ó, da retina, espalhadas em todo esse pedaço da retina interno, dentro do globo ocular. E, obviamente, a informação dessas células receptoras sai por um nervo que a gente chama de nervo óptico. Legal? Vamos continuar andando aqui. Como é que o processo de evolução desse processo começou? Olha, entenda bem, imagina que eu tenha receptores distribuídos aqui, ó, onde eu estou indicando. Aqui, basicamente, eu só tenho capacidade de saber se a luz está vindo daqui, né? Ou não, né? Ou seja, se a luz estivesse vindo de baixo, ela não estaria estimulando essa região aqui. Então, um sistema visual ou um sistema de detecção de onda eletromagnética desse tipo
só serviria para saber se eu devo ir para a superfície ou ir para o fundo. E você vai ver que plânctons e bactérias tinham sistemas desses, permitindo que eles fossem para a superfície para fazer fotossíntese e não para o fundo, e aí ficar longe das ondas eletromagnéticas e acabar morrendo. Né? Então, sistemas desse tipo são muito bons para detectar só se é para cima ou para baixo. Mas quando o sistema começou a fazer uma curva dessa, olha que interessante. Agora, se a luz vem daqui, ela estimula essa região. Mas se a luz vem daqui, ela não estimula essa região, ela estimula esta região. Então agora eu já consigo saber de que lado está vindo a luz, da esquerda ou da direita. Então esse aqui é um sistema que começa... Eu ainda não sei o que está vindo, mas eu sei que a luz está vindo do lado de cá ou do lado de cá. À medida que eu vou fazendo esse negócio, ficando com um buraquinho ultra pequenininho aqui, acontece um fenômeno que a gente chama de pinhole. E é uma coisa interessante, que se eu colocar alguma coisa aqui que está emitindo luz, então, esse negócio aqui está emitindo luz para tudo quanto é lado, esse ponto aqui de baixo também está emitindo luz para tudo quanto é lado. Mas a única luz daqui de cima que vai conseguir entrar aqui é um feixe que está nessa direção. Porque todos os outros feixes vão trombar e não vão conseguir entrar, eles não vão passar pelo buraquinho. Então, esse que conseguir passar pelo buraquinho, ele vai acertar aqui. Análogo para esse cara aqui de baixo. Ele vai acertar em tudo quanto é lugar, só vai ter um feixe aqui que vai conseguir entrar pelo buraquinho. Eu não sei se vocês estão reparando, mas isso vai fazer esse cara ser desenhado, obviamente se aqui ele está nesse sentido, ele vai ser desenhado espelhado de cabeça para baixo no fundo da retina. Esse negócio agora é bem legal, que agora eu consigo até identificar a forma, o que é o troço e etc. Então esse aqui é um sistema bem legal. E depois vocês vão ver que é o seguinte, o problema desse sistema é que para essa imagem aqui ficar com uma boa resolução, esse buraquinho tem que ser ultra pequenininho. Porque se esse buraquinho for maior, eu vou mostrar isso depois, essa imagem aqui acaba ficando embaçada. Uma das formas de resolver isso é construir uma lente. E quando você constrói essa lente, essa imagem aqui, eu posso deixar entrar mais luz e ainda assim não deixar que dois pontos diferentes que poderiam entrar aqui, aqui tem o mesmo ponto emitindo luz para tudo quanto é lado, né? Mas dois pontos diferentes, ou 3 ou 4 pontos diferentes desse emissor, façam um borrão aqui no fundo. Ao invés disso, essa lente concentra todos esses pontos em um único ponto aqui no fundo. Eu vou mostrar como é que isso acontece. Mas o fato é impressionantemente preservado. Depois, se vocês quiserem ler isso, dá uma olhadinha nesse artigo aqui da Nature. Ele é um artigo bem legal, mas é só porque à medida que eu for explicando como é que o sistema visual funciona, vai ficar dando a impressão de que não, esse negócio aqui é bom demais, é perfeito demais para ter acontecido por acidente. Mas se você dá uma olhada, até Darwin tinha feito esse comentário no livro dele, Da Origem das Espécies. Ele coloca, mas se eu puder mostrar que existem gradações ou passos gradativos, onde é que pequenas modificações realmente tornaram o sistema visual o que ele é hoje, mas ele tem substratos filogênicos comuns para os nossos ancestrais mais antigos, então esse negócio pode ter acontecido pela seleção natural mesmo. E esse artigo aborda muito bem esse processo, meio que contando essa historinha que eu contei meio que rápido aqui, de uma forma mais detalhada. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é controlar quanto de luz que entra. Eu ainda não expliquei, mas tem receptores aqui no fundo que acionam ou que mudam o seu potencial transmembrana, né? Eles mudam o seu potencial transmembrana quando a luz acerta neles. E esses potenciais que mudam, esses potenciais transmembrana que mudam com esses receptores, podem indicar que tem mais ou menos luz entrando. Então, se tem muita luz, se eu preciso de mais luz para entrar, eu posso fazer abrir a íris. E eu faço isso porque a íris tem musculaturas radiais, né? Ou circulares, e musculaturas radiais. Se eu puxo as musculaturas radiais, a íris abre. Se eu puxo as circulares, então imagina o músculo circular aqui que diminui de tamanho, a íris diminui de tamanho. Então eu posso controlar o tamanho da íris trabalhando nessas musculaturas radiais que estão puxando a íris para fora, e nós chamamos esse pedaço aqui de midríase, né? Ou eu posso ter essas musculaturas circulares contraindo, né? E à medida que elas estão contraindo, elas diminuem o tamanho interno. Então, nesse caso eu chamo de miose, eu faço uma constricção. Obviamente, numa situação que eu estou ultra nervoso e etc, e que eu estou preocupado que eu estou sendo atacado por alguém,
é legal deixar entrar bastante luz. Mesmo que eu perca um pouco do foco, é legal deixar entrar bastante luz. Essa aqui é uma ativação do sistema nervoso simpático. Eu vou mostrar para vocês como é que ela acontece. Onde a miose é uma situação onde é o parasimpático que acaba sendo ativado. E eu vou mostrar isso para vocês. Basicamente são circuitos, né? E você dá uma olhada, esse aqui é o circuito, por exemplo, da miose, da constricção. Essa informação dos receptores, ela vem, ela acaba passando pelo quiasma óptico, depois ela bate nesse núcleo aqui, ó, que é o núcleo pré-tectal, olivar. Esse núcleo pré-tectal, olha que interessante, ele manda projeções para esse núcleo, que na verdade é um núcleo parasimpático, mas ele é um núcleo do Edgar Westphal, mas ele manda bilateralmente. Em outras palavras, se eu ilumino esse olho meu aqui esquerdo com uma luz, o olho direito, mesmo não sendo iluminado, a pupila dele contrai. E esse é um reflexo interessante, porque se você der uma olhada, tem pouquíssimas sinapses, né? Porque assim que ele vem para esse núcleo de Edgar Westphal, ele já vai para esse neurônio ganglionar, né? Que é, como vocês lembram, né? O sistema parasimpático tem neurônios ganglionários razoavelmente perto dos órgãos-alvo. Então ele vai para esse lugar aqui e uma vez indo, ele vai contrair essa musculatura ciliar e vai diminuir o tamanho da pupila. Mas se você der uma olhada, ele está mandando isso para os dois lados, né? Ou seja, mesmo que eu ilumine só este lado aqui, né? Mesmo que eu ilumine só este lado, assim que ele bater aqui, ele manda informação para o Edgar Westphal dos dois lados, que por sua vez manda projeções para os gânglios ciliares dos dois lados e que por sua vez vão contrair as duas pupilas. Esse aqui é um teste interessante, porque se o cara tem um problema no mesencéfalo, né, então o quiasma indo e descendo, né, essa região aqui está bem no teto do mesencéfalo, em cima dessas projeções do aqueduto, né, de Sylvius, né, que vai ligar o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, aí em cima dele, onde é que está a cinzenta perectodal? Em cima dele está o teto, onde é que tem colículo superior e inferior? É o teto do mesencéfalo, colículo superior e inferior. Nessa hora, essas projeções que estão vindo para essa região do pré-tectal, olivar, essa projeção ela não vai nem para o córtex. Em outras palavras, mesmo que o cara tenha o córtex destruído, ainda assim a pupila vai contrair, contanto que essas regiões mesencefálicas estejam intactas, né? E é um teste interessante. Se o cara cai de moto e ele perde o reflexo pupilar, nossa, essa aqui é uma lesão que está começando a ficar uma lesão baixa. Isso é preocupante pra caramba. A midríase, então agora para fazer a pupila dilatar, não, esse é um reflexo do sistema nervoso simpático. E na verdade, deixa eu até falar aqui, quando eu diminuo e eu faço uma miose, eu tenho uma melhor resolução, né? Porque o buraco, né, do pinhole fica menor. Mas eu gero um problema com isso, e eu vou te mostrar. Porque quando eu diminuo demais o buraco, apesar dele ficar com melhor resolução, a quantidade de luz, ou seja, a quantidade de fótons que efetivamente está entrando, é menor. Se a quantidade de fótons que está entrando é menor, esse é um problema. A quantidade de fótons sendo menor, o que vai efetivamente acontecer é que eu vou precisar de um sistema assim, muito sensível para detectar a luz. E vocês vão ver que se é para detectar só que tem ou não tem luz, você vai ver que os bastonetes até dão conta com pouquíssimos fótons de se ativar. Mas quando eu preciso de alguma coisa que eu seja capaz de detectar a diferença entre comprimentos de onda diferentes, eu preciso de um pouco mais de fótons, um pouco mais de energia dada ao sistema, e esses são os casos dos cones. Nesse caso em particular, olha, eu preciso deixar entrar mais luz, senão eu não consigo ativar esses sensores específicos para comprimento de onda eletromagnética. Então nessa hora eu tinha que arrumar um jeito de poder, mesmo com a pupila aberta, mesmo com um buraco maior, ainda assim ter uma imagem boa, né? Então, assim, isso aqui é o que eu estou dizendo, né? Imagina que a retina esteja aqui, né? E eu estou olhando para uma árvore. Se todas as luzes que estão saindo dessa árvore, a única feixe de luz, o único feixe de fótons que está saindo e brilhando daqui de cima, que consegue entrar na minha retina, é esse aqui, então tudo bem. Mas você já imaginou se esse consegue entrar, mas esse aqui de baixo também consegue entrar? Olha, o que vai acontecer é que quando ele passar os dois aqui, eu vou ter um borrão entre o primeiro feixe e o segundo feixe. Na verdade, uma coisa mais ou menos assim, ó. Se um único feixe que sai daqui consegue entrar por esse buraco, porque o buraco é muito pequenininho, não, então a imagem sai perfeita. É esse caso aqui, ó. Ela forma invertida perfeita. Você pode fazer isso com uma caixa de sapato aqui, ó, e você vai ver que esse negócio funciona bem pra caramba. O pessoal deve ter feito isso no colegial, né?
Mas o problema dessa história acontece quando eu tenho um buraco que começa a ficar grande demais. Se eu tenho um buraco que é muito grande, esse buraco que é grande, ele passa mais de um feixe por aqui. Então, olha para você ver que agora eu tenho basicamente 2 pés sendo formados aqui, 2 copas de água sendo formadas aqui. A ideia final é que a imagem fica assim. Então, como é que eu resolvo essa bronca? Como é que eu resolvo a bronca de deixar passar mais luz e não perder resolução? O jeito que esse negócio é feito é com lentes. E eu vou explicar esse negócio, como é que as lentes funcionam. Mas aqui, deixa eu voltar rapidamente na ideia de como é que eu faço, então, agora, esse pedaço aqui, que é o pedaço de midríase, que era de abrir o olho, puxando os radiais. Esse aí é do sistema nervoso simpático, né? E do simpático, bom, você vai ver que ele vai ter que descer, ele desce até o seio carotídeo, assim, perto do arco aórtico, ele desce até o seio carotídeo, vai lá embaixo no gânglio cervical superior, depois sobe de novo, e aí ele vem entrando por esses controles, né, dos núcleos de controle óculo-motor, ele vai efetivamente, então, ele vai passar no gânglio ocular, ele vai passar pertinho da artéria ocular, vai passar no gânglio ocular, depois vai enervar essas musculaturas radiais. Então, se você der uma olhada, esse aqui tem cara de sistema simpático mesmo, ou seja, o neurônio ganglionar está lá na intermédio lateral da medula, lá no gânglio cervical. E aí ele volta e faz essa conexão com a musculatura radial. Enquanto que o outro, ele projeta para um gânglio, que é o gânglio ciliar, que está praticamente perto do órgão-alvo. Então ele tem toda a cara de sistema parasimpático. E os neurotransmissores tem uma diferença, eu não sei se vocês já estudaram, não sei se vocês viram a aula de simpático ou não, mas isso vai ser abordado na aula do sistema nervoso autônomo. Eu só queria levantar aqui uma outra coisa, que então, aqui está o do parasimpático, aqui está o do simpático. Tá? Eu só queria levantar uma outra coisa aqui, que daqui também tem uma projeção que vai para a glândula pineal, e a glândula pineal, deixa eu ver até se eu tenho uma foto dela, tem. A glândula pineal ela é interessante nesse caso aqui, porque essas projeções que vêm do gânglio cervical superior para a pineal, elas regulam a produção de um hormônio, né, que a gente chama de melatonina, e que ele está relacionado com esses processos de ciclo sono-vigília. E você vai ver que a região onde o sinal desce, né, e vai tanto para o pré-óptico, né, que era aquela que depois projeta para o Edgar Westphal, que faz a constricção pupilar, quanto essa, né, que manda lá para baixo e vai lá para o gânglio cervical superior, as duas delas são antes mesmo desse sinal hipotálamo. Ou seja, ela vem do quiasma óptico que desce. E tem uma região ali perto do quiasma, que a gente chama de núcleo supraquiasmático, que é importantíssimo para essa regulação de ciclo circadiano, sono, vigília, etc. E eu acho que depois nós vamos ter uma chance de falar sobre ritmicidade fisiológica, mas vocês vão ver que esses sistemas estão muito casados, onde esse sistema visual é capaz de, vamos botar, ajustar o relógio. Ou seja, eu posso até ter um ritmo próximo de 24 horas, mas se a luz acende todo dia 8 horas da manhã, eu cravo o meu relógio às 8 da manhã. Ou seja, ele é capaz de arredar a oscilação para ela encaixar sempre no mesmo lugar. Tá legal. E isso, então, essas projeções daqui para essa glândula pineal são importantes dentro desse aspecto de ritmicidade biológica. Esse aqui é só para mostrar que também eu tenho reflexo de abrir e fechar a pálpebra. Você tem que pensar que tem um aspecto de abrir e fechar a pálpebra que é até protetivo, né? Se eu estimular receptores de dor, você vai ver que tem essa entrada do nervo trigeminal, o nervo trigeminal sensorial, né? Essa porção oftálmica do nervo trigeminal, ela traz informação sensorial e fala, opa, tem um cisco, tem alguma coisa no meu olho, aí eu começo a piscar sem parar. Eu até começo a lacrimejar também. E isso vem para esse músculo elevador superior da pálpebra. E é um músculo importante nessa história, que acaba sendo controlado por esse feixe, né, do óculo motor, terceiro par craniano. E esse do óculo motor ele é importante porque ele vai regular um monte de coisa. Ou seja, vários desses outros feixes que nós falamos agora, eles também acabam indo para o olho por dentro desse feixe enorme que é o óculo motor, que é o terceiro par craniano. Mas o interessante aqui é que isso é feito tanto para assim, piscar para poder tirar algum cisco, alguma coisa, mas ele tem um efeito de manutenção. Ou seja, se eu fico lacrimejando sempre e a pálpebra constantemente está piscando, uma coisa que eu faço é não deixo ressecar a córnea. E a outra eu fico limpando ela, né? Assim, célulazinhas mortas ou alguma coisa que está na córnea,
Você pode pensar nisso como mais ou menos aquele cara que joga um esguichinho no carro e depois passa um pano no vidro, joga um esguicho, passa um pano no vidro para ficar limpando o vidro do seu carro. Né? Então, assim, é um processo rítmico, né? Que evita o ressecamento da córnea. Obviamente, se eu evito piscar, se eu estou numa situação na frente do computador que eu evito piscar e tem um ventilador na minha frente, eu posso criar um ressecamento da córnea de tal ponto que eu posso até deformar a forma geométrica dela. E deformar a forma geométrica dela vai deformar a forma que a luz entra dentro dela, o que é um problemão, né? Aqui é só para mostrar que tem alguns quadros clínicos, né? E aqui essa síndrome de Horner, né? Que eu acho que talvez Claude Bernard Horner, que é a síndrome de Horner, ela é um quadro bem típico quando eu tenho essa destruição desse processo que voltaria para poder fazer a constricção pupilar, ou para poder aumentar, né? E levando o paciente a ter uma ativação simpatoexcitatória e aumentar o diâmetro da pupila, né? Você acaba tendo um quadro de um paciente que ficou essa cara. Não sei se você está reparando, mas aqui tem ele com um olho maior do que o outro, mas essa pálpebra não só não está com o olho maior, está menor, a íris, mas a pálpebra está caída, tá vendo? E isso acontece por causa de uma síndrome desse tipo, que vem por lesões dessa retroalimentação desse sistema e não deixando, né, ativar esse processo simpatoexcitatório. Tá legal. Eu sei que eu estou correndo um bocado, mas é porque a quantidade de informação é muito grande. Aqui eu só queria mostrar uma coisa que é importante, é que esse jogo de lentes pode resolver o problema, na qual um lugar que tem vários feixes saindo dele pode se concentrar em um único lugar. Mas entenda, esse cara aqui, por exemplo, esse cara aqui tem uma inclinação específica dessa lente aqui, que é ruim para nós, porque se você parar para pensar bem, um ponto aqui está gerando 3 pontos aqui, ó. Assim, obviamente isso é um exemplo didático, né? Mas um ponto ali está gerando 3 pontos lá. Aí isso é ruim, porque isso significa que esse um ponto ia ficar borrado num pedaço grande da retina. O que é importante você ver é que a distância focal, né, da retina é fixa, né? Ela é de onde tem o buraco até aqui no fundo. Ou seja, essa distância D aqui é a distância focal. Então, eu não consigo mexer nela. Então, se eu quiser mexer o foco, o único jeito de mexer é mudando a convergência, né? O poder de convergência que esse tem essa lente, né? Que nesse caso é o cristalino. Então, na verdade, o que chama isso é de mexer na dioptria dele. Eu mexo no poder que ele tem de concentrar raio. Se eu torno esse cara um pouco mais redondo, olha para você ver, aquilo que estava gerando 3 raios e batendo. Então, esse cara que estava vindo de um ponto e estava acertando 3 aqui, com ele um pouco mais curvado, agora ele acerta em um único lugar aqui. Eu vou colocar esse filme aqui, que eu achei esse filme tão legal. Esse filme ele mostra como é que um processo de lentes funciona. Então aqui ele está mostrando como é que eu poderia fazer uma coisa que eu converjo todas as imagens de um determinado ponto em um único ponto. Gente, isso aqui eu puxei da Canon, tá? Daquelas máquinas de bateria. Aqui está até o site do YouTube. O site do YouTube que esse negócio funciona, que eu retirei dele. Mas aqui está mostrando essa distância focal, tá? Como é que esse processo focal acontece. Então, assim, vários raios de vários lugares estão convergindo, raios paralelos estão convergindo para o mesmo lugar. Obviamente, o que eu tenho aqui se eu tenho toda a luz que sai daqui vier para cá e toda a luz que sai daqui for para um único lugar aqui, eu acabo tendo um desenho aqui enorme, mesmo com um tamanho de uma abertura aqui muito grande. Então o negócio fica perfeito. Ele só fica perfeito invertido, espelhado, né? Na verdade, é um pouquinho... Você vai ver que isso aqui vale para fotografias, mas é um pouquinho complicado, porque essa inclinação ela não gera uma refração exatamente igual para qualquer comprimento de onda. Então, muitas vezes eu tenho que fazer um conjunto de redes onde, por exemplo, algumas dessas caem no lugar certinho, mas outras dessas caem um pouco fora. Então, assim, o centro fica perfeitinho, mas o reto não fica. Então, acaba acontecendo que, sei lá, tudo que está no azul acaba concentrando, mas as outras cores acabam se espalhando em lugares diferentes.
Em outras palavras, se eu tenho um troço que é branco, eu acabo não enxergando ele branco aqui, porque aquelas coisas que são de uma determinada cor concentram bem, o azul acaba caindo antes, porque ele entorta mais, enquanto que coisas como vermelho, etc., entortam menos, então eles caem depois. Então o jeito que tem para resolver isso é você botar uma outra lente. Aqui você tem uma lente que ela tem essa característica aqui, se você jogar eu tenho uma lente aqui que é biconvexa, que é essa aqui que seria o nosso cristalino. Se eu jogasse uma lente côncava aqui, eu acabaria consertando isso. Você vai ver que o olho humano ele faz isso meio que fazendo ajustes dinâmicos nesse processo, ao invés de efetivamente ter uma coisa desse tipo aqui que é estática, né, para uma câmera da Canon. Mas eu acho que já deu para entender como é que esse negócio funciona. Eu só queria dizer que essa é a base da máquina fotográfica, ou seja, a ideia aqui é você fazer um jogo desses, que você pode colocar lentes aqui, e você fazer com que, mesmo deixando o buraco aqui tendo maior, eu acabe tendo alguma coisa bem focada aqui. Obviamente, antigamente eu até mudava a distância focal fazendo sanfona, mas o olho, eu não posso mudar esse D. Então, nesse caso do olho, eu tenho que mudar mexendo na lente, e aí eu mexo aqui. E o jeito que eu mexo na lente, eu tenho uma musculatura circular, ligada ao monte de ligamentos que estão aqui segurando o cristalino, onde se eu contraio esse, eu afrouxo, o cristalino fica redondo. Mas se eu relaxo esses caras, os ligamentos puxam, né, radialmente esse negócio, e aí o cristalino fica paralelo. Obviamente, se o cristalino estiver quase que paralelo, eu consigo enxergar a coisa que está muito longe. Se o cristalino está muito encurvado, aí eu acabo enxergando coisas que estão muito perto do meu... do meu olho, né? Muito próximos do meu olho. Então, basicamente, regulando a curvatura do cristalino, eu poderia fazer enxergar mais longe ou mais perto. Obviamente, eu posso ter problemas com isso, né? Eu posso não regular muito bem meu cristalino. E se eu não conseguir regular muito bem meu cristalino, pode acontecer coisas que eu só consigo enxergar de perto, mas não consigo enxergar de longe. Então aqui está o sistema, quando ele está contraído, esse cara fica frouxo, e quando esse músculo circular, né, esse músculo está dando a volta em 3D, né, só para entender que se você olhasse esse músculo de frente, né, ele estaria assim, né. Então assim, aqui o que você está vendo aqui é uma secção transversal, né, desse músculo, por isso que tem só uma bolinha aqui, né, e uma bolinha aqui, né. Então, quando esse músculo contrai, obviamente, eu vou afrouxar esses ligamentos. E quando esse músculo circular aqui, né? E quando esse músculo relaxa, eles puxam. Tá legal. Pode acontecer que esse cara nunca contraia, eu consiga nunca relaxar ele o suficiente por algum problema, né? Pode até ser o próprio cristalino que ficou rígido demais, mas eu nunca o suficiente para ele ficar redondinho. Eu não consigo enxergar de perto. Eu tenho hipermetropia. Ou então ele é redondinho, eu não consigo esticar ele mais, ele não relaxa ao ponto de ficar esticado. Aí eu tenho miopia. Eu teria um caso, numa situação de que a hipermetropia eu enxergaria bem o que está longe, mas mal o que está perto, e a miopia eu enxergo bem o que está perto e mal o que está longe. E isso acontece porque eu perco a capacidade de rodar esse músculo. Teoricamente, eu deveria ser capaz de, querendo focar aqui ou aqui. E aí, obviamente, esse é um processo voluntário. Ou seja, eu preciso de áreas corticais, como a área V1, V2, que vão projetar de volta por esse sistema que a gente acabou de descrever lá do óculo motor, etc. Mas para agora, ao invés de ir para a musculatura que eu tinha falado da íris, agora eles vão para essa musculatura radial do cristalino, mexendo com esse processo de acomodação. E eu faço isso por uma escolha. Eu escolho onde eu quero focar. Isso significa que se eu tenho um problema que eu não consigo enxergar uma pessoa de longe, porque eu não consigo relaxar, aí eu posso jogar uma lente, que seria o meu óculos, que dá uma quebrada, ou seja, ele já dá uma divergida nessa onda antes de eu concentrar ela. Logo, com o óculos eu enxergo bem aqui. E sem o óculos eu só enxergo bem aqui. Porque eu perco a capacidade, né, de relaxar e esticar o cristalino. Então, entenda bem, eu precisaria de um óculos que julgasse o ponto focal mais para frente, né, se eu quisesse enxergar de longe, e eu precisava de um óculos que julgasse mais para trás se eu quisesse enxergar de perto, né? Então, nessa hora, seria legal que eu tivesse até uma lente onde é que o plano focal dela fosse diferente na parte de cima do óculos e fosse maior na parte de baixo do óculos. Aí isso acontece, a gente chama isso de multifocal. Essa multifocal, ela acaba ajustando você
O ruim é que eu vou ter que entortar a cabeça assim para achar exato aquele ponto legal que regularia a minha imagem aonde eu efetivamente consigo a ajustar o meu cristalino. Mas, em última instância, miopia, o troço está encurvado demais e eu não consigo esticar. Hipermetropia, o troço é paralelo demais e eu não consigo encurvar. Né? E o astigmatismo ele é uma coisa interessante. É quando eu tenho uma deformação nessa córnea. Então, entenda bem. Eu posso ter uma deformação na córnea que ela acontece exatamente a 0 graus. Né? Então, a córnea era para ser um vidrinho perfeitinho, redondinho aqui, mas aí agora ele ficou meio ovalado, mas ele ficou ovalado nesse sentido. Aí eu teria uma imagem desse tipo aqui. Ó. Ela começa a deformar a imagem nas laterais, mas esse eixo aqui fica legalzinho. Aqui. Então, o astigmatismo, eu vou ter que saber o quanto que ele está deformando e o ângulo que ele está deformando. Aí eu faço uma lente que assim, faz o contrário. Né? Se ele deforma para a direita, se ele deforma 10 graus para sentido horário e uma deformação grande, então eu faço uma lente que faz 10 graus anti-horário e uma deformação para o sentido inverso grande. Então, nessa hora, eu teria formas de corrigir até mesmo essas deformações aqui. Né? É só para deixar claro que eu estou falando mais da córnea, no caso do astigmatismo, porque até tem formas de você tratar isso cirurgicamente e consertar isso cirurgicamente, você nem precisa de óculos. Né? Mas o que interessa mesmo é a conjunção do caminho da luz entre a córnea, o cristalino e fazendo essa imagem formar no fundo da retina. Né? Porque é nesse fundo da retina que estão os receptores. Né? Legal, isso aqui é só para vocês terem uma ideia da visão. Aqui está a íris, né? E obviamente esse negócio está preto aqui, mas se eu jogar uma luz aqui dentro, esse negócio vai ficar vermelho, porque aí eu vou ver o sangue lá no fundo do globo ocular. Né? Isso aqui também, depois vocês podem parar, isso aqui é só uma outra forma de estudar e ver a anatomia desse processo. Eu vou deixar isso aqui de para casa para vocês. Isso aqui é mostrando aquele reflexo de piscar que eu falei anteriormente, mas aqui eu estou fazendo os desenhos, né, em 3 dimensões, em vez de fazer aquele desenho esquemático que eu mostrei, mostrando a entrada trigeminal, exatamente como é que ela vem dentro dos 3 ramos do trigêmeo, etc. Aí depois vocês dão uma olhada nisso aqui e tenta ver exatamente o que isso tem a ver com aquele quadro didático que eu coloquei antes. Né? E é só para colocar que não só isso tem uma importância de secreção lagrimal para estimular esses sacos lacrimais e contrair eles, expulsando isso para poder limpar, como ele também tem de passar o paninho, né, que seria abrir e fechar a pálpebra. Né? Então esses 2 processos acabam andando muito em conjunto. Né? Uma coisa interessante sobre o sistema visual é que até agora eu só estou falando sobre um olho, né, sobre como é que um olho funciona. Mas nós não temos um olho, nós temos 2, e isso permite a gente ter uma ideia tridimensional de coisas. Então entenda bem, como é que eu sei a distância de algo? Olha, dentro do meu cérebro tem um sistema de computação absurda que sabe que se eu estou vendo alguma coisa longe, porque esses feixes estão praticamente paralelos. Mas se eu estou olhando uma coisa perto, eu sei a distância entre o meu nariz e essa coisa, essa distância dele, porque eu sei, meu cérebro sabe o quanto que eu estou inclinando o olho, e é uma distância alfa, é um ângulo alfa. E eu sei a distância entre os meus 2 olhos, que é isso aqui. Ó, velho, se eu tenho essa distância D, e se eu tenho o ângulo alfa e alfa, aí eu tenho o triângulo. Aí o meu cérebro sabe exatamente onde vai bater. Meu cérebro tem como calcular esse ponto P aqui, dado os ângulos e dado a distância entre o olho. Então eu sou capaz de ver e mensurar distâncias pelo tanto que eu inclino os olhos. E entenda bem, esse é um negócio que não é um troço simétrico, igual eu estou desenhando aqui, não. Aqui eu desenhei ele absolutamente simétrico. Né? Se você quiser fazer só um olho mexer, você consegue. Não é difícil de fazer isso. Olha só, eu vou fazer só esse meu olho aqui mexer, só esse olho mexer. O outro olho não vai mexer. Então, olha só. Vocês estão vendo que só o meu olho de cá que está mexendo. E o jeito que eu estou fazendo isso indo e aproximando esse cara só desse lado aqui. Eu tô com esse olho parado e esse aqui fazendo assim, ó. Eu tô com um olho parado e o outro mexendo. Você fala, pô, eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Pois é, você não sabia que era capaz de você mexer um olho para lá e para cá, enquanto que esse tá parado, fixo, né? Esse aqui tá fixo. Você não sabia porque você nunca fez esse exercício. Mas se você fizer isso, à medida que o ponto focal for andando para cá, esse olho
vai mexendo para cá e vai mexendo para cá. Enquanto que esse aqui continua no mesmo lugar. Ele vai ficar fazendo assim, ó. Perfeito? Esse tipo de coisa te ajuda a mensurar a distância. E você faz isso, você tem esse controle, porque você é capaz de julgar. Aí que tá. Imagina uma imagem aqui de alguma coisa. Sei lá, eu vou fazer uma imagem de um coelhinho. Eu sei o quanto que eu tenho que mexer o outro olho, tá vendo? Para as duas imagens ficarem no centro do meu olho. Então, em outras palavras, esse olho aqui tem que arredar para o lado de cá para essa imagem lentamente ser deslocada para cá e ficar na mesma posição relativa de uma retina com a outra. Em outras palavras, é mexendo nesse cara que eu faço essa imagem cair, a imagem que está se formando na retina do olho direito, cair exatamente no mesmo lugar relativo, né, da imagem que está se formando na retina do olho esquerdo. E esse é um negócio importante pra caramba, porque com isso eu sou capaz de identificar distâncias. Como é que eu mexo o olho para poder fazer isso? O olho tem um sistema de controle fantástico para isso. Eu tenho musculaturas, né, que eu chamo desse reto lateral, e tem um outro aqui que é o medial. Então, reto lateral e reto medial. O lateral está aqui, né? O medial está aqui. Então, se o meu olho está assim e eu puxo o reto lateral, o meu olho vira para lá. Se eu puxo o reto medial, ele vira para cá. Se eu pego o superior, né? Dá uma olhadinha nesse cara aqui, ó. Esse músculo aqui, ó. Se eu pego esse músculo aqui e puxo o reto superior para cima, se eu contrair ele, o olho vai para cima. Se eu puxo o inferior, ele vai para baixo. Então, para cá, para cá, para cá, para cá, eu consigo controlar basicamente contraindo esses, deixa eu fazer em azul aqui, contraindo esses músculos aqui para cima e para baixo e contraindo esses músculos aqui para a esquerda e para a direita. Ele está do lado de trás, né? Então tá difícil de ver. Para que serve esse cara aqui? Esse músculo aqui é interessante. Tanto esse músculo aqui, que é o superior oblíquo, quanto o inferior oblíquo, eles são capazes de rodar o olho. Porque a imagem, eu mexendo assim, eu posso descer. Então vamos pegar. Eu estou com uma imagem formada no olho direito e uma imagem formada no olho esquerdo. E elas estão assim, eu desço o olho, arredo ele para a esquerda e para a direita, a imagem se forma uma em cima da outra. Mas vamos supor que as imagens estão assim. Eu desço, rodo, mas elas nunca vão encaixar. Eu tenho que fazer uma jugada, eu tenho que rodar meu olho assim para fazer essas imagens encaixarem. Esses músculos aqui são importantíssimos para poder fazer esses movimentos assim meio que de abdução dentro desse processo, né? Então, basicamente, eu controlo a posição do meu globo ocular em 3 graus de liberdade, né? Com esse sistema, eu tenho muitos graus de liberdade que eu poderia mexer com esse cara. E considerando que são 2 olhos, né, eu acabo ganhando mais graus de liberdade e com isso eu consigo inferir distâncias, né? Isso aqui é só. Depois vocês podem congelar a imagem, mas são várias formas diferentes de ver o que eu estava falando, né? E aqui eu tenho um sistema de polia, né? Onde esse músculo, quando ele contrai, ele puxa o olho para lá. E eu tenho um sistema de polia embaixo que puxa ele para cá. Isso é o que faz ele rodar nesse sistema, né? Eu acho importante mostrar essa imagem porque se você só tiver com um olho, você vai ter uma dificuldade enorme de acertar uma cesta de basquete. Tem um para casa que vocês podem fazer em casa. Faz isso com seu pai ou com algum membro da família. Pega um lápis e coloca o lápis reto. Aí agora você vai fazer o seguinte, você vai esticar seu braço. Eu estou pedindo para você esticar para você não ter muita lembrança de proprioceptores e memória de regiões próximas de você. Então, do seu campo peri-estímulo, né? Perivisual. Então, estica o braço e fica com ele esticado. Então, faz assim com ele, entorta a mão para baixo e pede o seu pai, por exemplo, para botar uma caneta aqui. E com os 2 olhos você tenta acertar ela. Você vai ver que uma coisa vai acontecer que vai ser interessante, é que quando você faz isso, você fecha um olho e você pede ao seu pai para botar em outro lugar, você vai errar. Você não vai conseguir saber o que é na frente e o que é atrás. Perfeito? Na verdade, como a imagem que eu estou transmitindo para vocês via câmera é uma imagem que basicamente você não tem diferença da imagem que chega nessa, ela é parada. Aqui fica ultra complicado de você me falar se eu estou na frente ou atrás da caneta. Então pode dar seu chute aí, se você acha que eu estou na frente ou atrás. Se eu for descendo aqui, ó, eu vou fazer de novo agora. E agora eu mexi minha mão. Não sei se dá para ver que eu mexi, mas agora eu vou cair do outro lado. É muito difícil você saber isso. Agora, de onde eu estou olhando para ela aqui, tá óbvio que eu estou na frente e atrás. Né? Entendeu? Até pelo tamanho da lapiseira. Então façam essa
esse experimento aqui em casa, que vocês vão ver que quando você faz com o olho, a sua capacidade de medir profundidade, ela fica bem pior. E o movimento dos olhos não é só usado para você poder ver profundidade, não. Se você der uma olhada aonde que o olho olha, né? Eu vou botar o seguinte, a retina, ela não tem uma distribuição uniforme de receptores. E dado isso, tem lugares que a imagem bate que a minha resolução é melhor. E tem lugares que a minha imagem bate que a resolução é pior. Inclusive, a minha capacidade de ver cores é melhor no centro. A minha capacidade de ver intensidades e etc., de só claro de cor, pode até ser melhor na periferia, mas a resolução da imagem é pior. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Se eu quero ter uma ideia do rosto dessa mulher, era interessante que eu ora focasse aqui, ora aqui, ora aqui, ora aqui, e ficasse focando em vários lugares. E esse aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, é justamente o caminho que você faz para poder ver isso. Se eu estou olhando essa imagem, esse aqui é o caminho que eu faço para poder ver isso. Eu vou mostrar isso para vocês, só para vocês poderem ver. Quando você está lendo, por exemplo, esse aqui que você está olhando para essa menina, esse é o caminho que seu olho faz. E aqui é o caminho que seu olho faz quando você está lendo um texto. Obviamente, o caminho quando você está lendo um texto é óbvio, né? Que você vai olhando para palavra por palavra. Mas entenda, você mexe o olho e foca naquilo que você está lendo naquele momento, naquilo que você precisa de melhor resolução. Olha na menina como é que esse negócio vai pulando de um ponto para outro para você poder ter uma ideia e uma caracterização cada vez melhor da imagem que você está vendo. Obviamente eu estou fazendo esse negócio aqui lento pra caramba, né? Mas numa situação essa faz isso rapidinho, né? Você fica olhando para esse negócio rapidinho. E tem algumas dessas coisas de movimento que vocês já viram na aula de audição, ou vão ver, né? Eu vou deixar isso para a aula de audição, mas na verdade a aula de sistema vestibular, desculpa. É onde você tem os canais semicirculares controlando esse sistema do óculo motor, né? Que ele acaba indo trabalhando com esses do nervo óculo motor, mas é o núcleo abducente, né? Que vai fazer você mexer o olho para a esquerda e para a direita, dependendo da rotação angular que você está nele, né? Então aqui está o núcleo vestibular que recebe essas informações dos canais semicirculares e ele manda projeções com pouquíssimas sinapses para o olho. E lá eu mostro, inclusive, que você consegue fazer isso, você mexe o rosto, mas você não consegue mover seu olho de forma tão coordenada e tão rápida se você quiser fazer isso voluntariamente. Então, eu sugiro que vocês assistam a minha aula de sistema vestibular, que esse exercício está lá bem discriminado. E só para dizer que é o jeito que a gente guarda a informação vai depender também. Olha, isso aqui eu estou pegando só um caso de uma RAM, só para vocês poderem ver que não é que a RAM pega a imagem e guarda pixel por pixel tudo que está nela. Não, isso aqui é a RAM vendo uma linha horizontal e se você der uma olhada, ela está seguindo a linha horizontal. Toda vez que ela mexe, ela vai lá e tenta ela joga a língua dela para poder até pegar a linha horizontal. Mas o jeito que a RAM processa informação visual é tal que, se você muda a orientação dessa linha horizontal, o cérebro não recebe essa informação de movimento. Então entenda bem, aqui eu vou mostrar para você que o negócio, quando ele está na horizontal, a RAM persegue, você já viu. Mas se eu mudar a posição para uma posição vertical, olha o que acontece com a RAM. E eu estou botando esse exemplo da RAM porque ele é muito gritante, né? E aí você consegue perceber que a RAM não está vendo o troço. Mas eu vou mostrar que tem certas coisas na gente que nós podemos não perceber pelo jeito que a informação é estruturada. Observe que agora o negócio está na horizontal, ela vai lá e come. Mas quando o negócio está na vertical, ela nem está nem aí pro troço. Legal. Vamos então. Aí eu vou falar sobre então como é que essa informação está organizada. Então vamos começar pela retina e como é que a retina funciona. A retina basicamente ela tem uma região que é mais escurinha e ela é mais escurinha aqui porque é a densidade de receptores que convertem onda eletromagnética em alguma coisa que vai mudar o potencial transmembrana das células, o número de células receptoras, né, visuais é mais denso aqui. Logo, aqui é o lugar que eu tenho minha melhor acuidade visual, porque eu tenho, vamos botar assim, a ideia nossa de campos receptivos. Os campos receptivos aqui são menores, porque eu tenho maior número de receptores por unidade de espaço. E aqui corre o risco de, aqui para fora, né? Corre o risco de dois feixes cair no mesmo campo receptivo. Então eu não percebo eles como dois, eu percebo eles como um só. Mas tem um lugar aqui que é onde o nervo óptico, então assim, todos os receptores mandam informação para cá. E vai entrando, né? Aqui está um feixe axonal de todas as células ganglionares, eu vou mostrar quais são essas células, mas eles vão formando e entrando aqui dentro.
Então, nesse lugar que eu estou botando aqui, ó, esse lugar aqui, que está sendo simbolizado aqui por essa bola preta, esse lugar não tem receptor nenhum. Ué, se ele não tem receptor nenhum, se eu fizer no jogo de lentes lá uma imagem cair aqui, por exemplo, uma imagem de uma cruz cair aqui, eu enxergo essa cruz com a maior resolução possível. Mas se eu colocar a cruz um pouco para o lado e ela cair, e a imagem da cruz cair aqui, eu nem vou ver ela. Eu não vejo a cruz. Esse é um bom exemplo, quer ver? Você vai ter que fazer isso, tá, moçada? Porque o nervo óptico está na porção nasal. Então, do jeito que vocês estão vendo a imagem aí, fecha o olho. Eu acho que no meu caso aqui é o direito, e eu tenho que olhar com o olho esquerdo. Se eu olhar com o olho esquerdo para a imagem, eu estou fazendo isto aqui, ó. Deixa eu até tirar para não sujar. Mas eu estou fazendo isto aqui cair na minha fóvea, cair no centro da retina. Isso significa que esse cara vai cair numa posição nasal. Vai ter uma distância, nesse caso meu é aqui da televisão que eu estou aproximando, essa bola some, ela desaparece. Se você faz isso aqui olhando para cá, vai ter uma hora que essa linha aqui, você vai ver ela completamente pintada. O seu cérebro compensa esse lugar que não tem receptores com as informações que ele tem das periferias. Se eu tenho um monte de Mickey Mouse na periferia, ele completa essa informação com Mickey Mouse. Se eu tenho um monte de linha vertical, ele completa com linha vertical. Se eu tenho um monte de linha horizontal, ele completa com linha horizontal. Ou seja, ele completa com o que falta. Nesse caso aqui, como tudo que está em volta é branco, ele completa com branco. Então, dependendo da posição que você tiver, você consegue fazer isso. Eu vou passar a imagem, mas depois vocês congelam a imagem desse ponto e vai dar tempo de fazer. Na retina, se você dá uma olhada na retina, a distribuição das células é assim. E eu vou dizer, vários estudantes falam, pô, Márcio, isso é um pouco contra-intuitivo. Na verdade, as células receptoras, elas estão embaixo, elas fazem conexão com um conjunto de células que a gente chama de bipolares, que por sua vez fazem uma conexão com as células das ganglionares, e o feixe nervoso sai por cima. Então a luz tem que furar todo esse cara antes de chegar na efetiva célula receptora. O pessoal fala, mas isso não atrapalha ver, não? Olha, na verdade, como esse sistema aqui é por bem dizer dizer né? Essa região aqui é por bem dizer transparente, não atrapalha não. Mas uma coisa é bem interessante, aqui embaixo eu tenho no meio desse tecido que está servindo de tecido de suporte para essas células receptoras, que são os cones e os bastonetes, depois eu vou falar sobre cada um deles, né? Aqui tem os bastonetes e aqui tem os cones, né? Nessa região aqui, ó, isso aqui é riquíssimo em melanina. Melanina é aquele negócio que tem aquela pigmentação preta. Imagina, olha só que interessante. O fato dele ser construído assim, quando a luz que está vindo aqui de cima bate aqui, ela absorve a luz. Logo, porque se ela não fizesse isso, na hora que a luz batesse aqui, ela ia espalhar, então um único feixe ia recrutar um monte de regiões vizinhas e ia ficar um borrão. Na verdade, albinos, por exemplo, precisam de óculos escuros, porque senão eles têm fotofobia e começa a ver tudo meio que embaçado, porque quando a luz bate na retina deles, ela espalha. E espalhando, ele perde a acuidade visual. Novamente, como eu já tinha dito, na região central, né, perto da fóvea, né, eu tenho basicamente uma célula receptora dando origem a um único axônio que vai formar o nervo óptico. Mas nas regiões mais periféricas, um desse cara representa a ação somada de vários receptores. Logo, assim, se eu tenho dois feixes de luz que incidem aqui, obviamente vindo de cima, né, que incide aqui e aqui, eu não percebo que são dois porque eles saem pelo mesmo lugar. Onde aqui, se eu tenho um feixe que está saindo por aqui, ele sai por um fio. Se eu tenho um outro feixe que bate aqui, ele sai por outro fio. Se eu tenho um outro feixe que bate aqui, ele sai por outro fio. Então, a minha acuidade visual no centro é melhor. Em outras palavras, a minha fóvea eu vejo com melhor resolução e à medida que eu vou afastando dela, a resolução vai ficando pior. Perfeito? Vocês podem fazer esse teste. Pede alguém da sua família para... Você fica olhando reto com um determinado ponto na parede, sei lá, faz uma marquinha na parede e fica olhando para aquela marquinha. E pede a pessoa para ir andando com dois dedos assim, ó, e passeando. Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Fala para ela ir passeando com ele. Pelo negócio. Você vai ver que vai ter uma hora que ela vai chegar dentro de um determinado cone no seu campo visual, que você vai falar, opa, tô percebendo que são dois dedos. Olha, na hora que isso acontecer, que você perceber que são dois dedos, ou seja, aqui esse negócio estava totalmente fora de foco e aqui estava totalmente fora de foco. Não porque ele estava fora de foco, mas porque
um dedo e o outro caiu no mesmo campo receptivo. Então você não interpretava isso com dois campos receptivos. Então nessa hora, quando isso aconteceu, esse cara aqui, você vai perceber que são dois dedos diferentes quando esse ângulo aqui, ó, for tal que na hora que ele bate na sua retina, ele cai exatamente em cima da fóvea. Esse negócio vai ter em torno de 15 graus. Esse cara aqui vai ter em torno de 15 graus, esse ângulo de abertura, tá? Esse é um experimento que você pode fazer. Então, esse aqui é o circuito, a luz vem por aqui, como eu disse. Eu ativo a célula receptora, que por sua vez ativa uma célula bipolar, que por sua vez ativa uma célula ganglionar e que por sua vez vai formar esse feixe nervoso aqui, que é o nervo óptico. Perfeito? Esse aqui é a cara desse circuito. É só para dizer que esse circuito tem mais células do que só essas três que eu estou falando. Aqui está a célula receptora, novamente. Essa célula receptora vai para essa célula bipolar, que por sua vez vem para ganglionar e sai. Então, ela está organizada numa forma de uma coluna aqui, né? De uma coluna aqui. Mas eu tenho conversas com colunas vizinhas, né? Que são feitas por essas células amáquinas e células horizontais. As células horizontais estão mais perto aqui, ó, dessa região aqui, ó, que é essa região próximo, né, das células receptoras. Enquanto que as amáquinas, elas ficam aqui em cima, né? São células amáquinas. Mas elas fazem essas conexões entre colunas laterais, né? E esse processo das conexões de colunas laterais é importantíssimo para quando a gente for falar sobre como é que os campos receptivos são formados. Então, aqui eu tenho várias informações dessa, mas é só para dizer aqui, alguns casos, que se eu tenho uma situação onde é que o centro da minha retina, eu queimei ele, então eu vou botar uma bola preta aqui, eu queimei ele, eu fui lá, bati um laser, fiquei olhando para um laserzinho daquele de apontar e tostei as células ali, matei as células dali. Quando eu matei as células dali, isso aqui é o que acontece no meu campo visual, eu fico com um escotoma. Isso aqui é um escotoma. Entenda bem, isso aqui não está acontecendo com o ponto cego, porque o ponto cego não é que eu tenho receptor e ele parou de funcionar. Eu nunca tive. Então, assim, o meu cérebro sempre substituiu, seja o que for, da imagem que era para ter se formado ali, com as informações das imagens que estão na volta, né? Então, esse ponto nunca fica preto, porque preto era para ter informação ali, não tem. Esse negócio acontece quando você tem escotomas, quando você tem morte celular. Uma outra coisa que pode acontecer é a retina descolar. Quando a retina descola, você pode deformar violenta a imagem. Inclusive, imagina que a retina descolou e entortou. Se ela descolou e entortou, vai ter uma imagem que vai aparecer em uma posição aqui e outra posição aqui. Mas eu vou pegar aqui, ó, e vou desentortar ela. Você está vendo que na hora que essa imagem bateu aqui, se a retina tiver certo, ela estaria assim, né? Então a imagem que eu vou ver eu vou ver uma imagem de um pedaço de cabeça para cima e um pedaço de cabeça para baixo. Eu vou ver um pedaço de cabeça para cima e para baixo se a retina entortou e dobrou uma sobre a outra. E isso aqui é uma coisa ruim quando acontece, porque muitas vezes quando o líquido entra aqui, ele descola toda essa estrutura. E eu sei que já deve ter ficado meio claro para vocês, mas essa estrutura da retina é basicamente uma continuação do sistema nervoso central, né?